Vamos abrir as nossas Bíblias outra vez na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 5, onde nós vamos ler do verso 5 em diante, um texto aqui para a nossa meditação nesta noite. Começando com ele, vamos trazer a palavra para a nossa edificação. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma epístola que foi escrita para as igrejas em diversas regiões, né? Uma das chamadas epístolas universais, escrita aqui pelo apóstolo Pedro, onde ele vai alertar os irmãos que estavam sofrendo perseguições acerca da necessidade de perseverar na fé, de perseverar em Cristo, de manter-se fiel mesmo em meio às dificuldades e perseguições. E neste último capítulo da sua epístola, ele vai trazer uma mensagem para aquela igreja. Ele fala aos presbíteros da igreja, inicialmente, aos anciãos, né? A palavra presbítero, ancião, tem o mesmo sentido, é o que nós chamaríamos hoje do pastor da igreja. Ele diz aqui que eles devem apacentar o rebanho de Deus, e depois ele vai trazer uma mensagem para a igreja, finalizando essa sua epístola. E nesta mensagem ele vai falar sobre estar sujeitos uns aos outros, estar revestido de humildade, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Pedro traz então uma palavra aqui contra a soberba, o orgulho, que é algo muito prejudicial na vida de qualquer pessoa, especialmente de um cristão. E hoje nós vamos tomar esta palavra aqui do apóstolo Pedro para falar sobre o tema, as dimensões do orgulho. Vamos ver o que nós temos a aprender sobre este assunto nesta noite. Nós vemos, amados irmãos, que orgulho é algo que tem diversos sinônimos, né? Podemos chamar de orgulho, soberba, arrogância, insolência. A palavra mais presente aqui no Novo Testamento, no seu original, né, no grego, para falar deste assunto, significa literalmente aquele que se mostra acima dos outros, ou aquele que olha os outros por cima. Então, o orgulhoso, o arrogante, é aquele camarada que se julga acima da média, né? Que está melhor do que os outros, que é superior às outras pessoas por alguma razão. Também há uma outra palavra que tem basicamente o mesmo significado presente no texto grego, que fala da arrogância, daquele homem que se esquece que ele é uma criatura e que Deus é o Criador. Esta é a atitude do homem orgulhoso. Ele acha que pode ser igual a Deus ou que pode fazer aquilo que Deus é quem deve fazer, é quem faz.
Então, quando nós juntamos esses conceitos, vemos que o orgulho é uma característica de alguém que se mostra superior aos outros, que se mostra alguém que é capaz de fazer coisas ou que se julga capaz de fazer coisas que nem caberia a ele para fazer, mas que ele acha que pode fazer assim. O Barclay, que é um profundo conhecedor do grego, do Novo Testamento, diz que o espírito que domina o homem orgulhoso é o espírito que despreza os homens e que se levanta contra Deus. Diz que este homem levantou um altar a si mesmo dentro do seu próprio coração e é ali que ele presta culto. É alguém, então, que pensa mais na sua própria glória do que na glória de Deus. Alguém que está pensando mais em louvor para si do que em louvor para Deus. Isto é, sem dúvida nenhuma, uma característica terrível e que presente em qualquer pessoa faz dela alguém que tanto vai ter problemas com os homens, quanto principalmente vai ter problemas com Deus. Porque nós vamos ver que Deus, ele não gosta do orgulhoso. O orgulho, então, é algo que deve chamar a nossa atenção. Nós sempre precisamos estar revendo a nossa vida, as nossas atitudes, para ver se há algum traço dessa característica, a fim de nós podermos eliminá-la da nossa vida, porque isso é algo terrivelmente destrutivo na vida de qualquer pessoa. Quando nós olhamos para, então, o orgulho, como ele se manifesta, nós vamos ver que o orgulhoso, ou aquele que tem orgulho, é alguém que tem um conceito errado sobre si mesmo. Ele pensa que é mais do que ele realmente é. E por alguma razão ele se acha superior às outras pessoas e, portanto, despreza essas pessoas. Ele se acha melhor em alguma coisa, superior em algum aspecto. E por isso ele despreza os outros. Este orgulho, esse pecado, ele está entre os mais antigos, se não for o primeiro pecado que aconteceu no mundo. Porque a Bíblia identifica a soberba como sendo o pecado de Satanás. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo está dando ali as características do homem, da pessoa que deveria ser colocada como um presbítero, um ancião, alguém que estivesse à frente de algum trabalho, e ele diz que ele não deveria ser neófito ou novo convertido, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então parece que foi exatamente este o pecado que derrubou Lúcifer, ou o diabo que chamamos aqui também de Satanás, a soberba. Ele quis ser muito mais do que ele era. Ele quis elevar o seu coração, quis tomar o lugar de Deus. E esse, então, sendo o primeiro pecado, é o maior de todos. Porque é o que dá origem a todos os outros pecados. É por ser orgulhoso, é por ser soberbo, é por ser alguém cheio de vanglória que o homem comete, então, os demais pecados. Porque se julga imune, superior, melhor e, portanto, tem direito ou pode fazer uma série de coisas. Assim, nós vamos, nesta noite, tomar um conceito desenvolvido por um teólogo americano chamado Niebuhr, e ele vai falar de 3 formas principais como se manifesta o orgulho. Ele vai falar, então, do orgulho do poder, o orgulho do conhecimento e o orgulho da virtude, que é o pior deles. Nós vamos dar uma olhada, então, em cada uma dessas dimensões aqui do orgulho. Isso para nós vermos na Bíblia como há personagens bíblicos que realmente manifestam essas características, das quais nós devemos fugir, porque isto é algo terrível para a vida de qualquer pessoa. Primeiro, vamos falar do orgulho do poder. Segundo esse teólogo, o poder, ele é buscado pelo homem
porque nele ele encontra segurança. Ele acha que tendo poder, ele está seguro, ele está amparado. Ele diz exatamente que o homem, ele tem duas raízes para o pecado. A sensualidade, aquilo que faz ele seguir os seus instintos apenas, e o orgulho, que é quando ele luta de alguma forma para vencer a ansiedade que ele tem. Na sua ansiedade, então, por segurança, por querer estar bem estabelecido em alguma posição, em algum lugar, o homem então busca o poder, porque o poder lhe dá a impressão de que ele está acima, está bem seguro, está bem firmado e, portanto, não vai ser abalado por qualquer coisa. Ele aprende, então, que nos relacionamentos com os outros homens, o poder é fundamental para ter sucesso. É assim que pensa o homem no mundo, não é? Só que como qualquer coisa que você venha a ter, o orgulho também é algo que torna-se insaciável. A sede de poder, esse tipo de orgulho aqui, quanto mais tem, mais o homem quer. Você vê que alguém geralmente começa com um cargo mais simples, na política, por exemplo, mas daqui a pouco ele acha que já pode ser candidato até a presidente da República porque ele quer mais, né? Dificilmente você vai ver alguém que já foi governador do estado, por exemplo, e vai se candidatar a vereador de uma cidade pequena. Dificilmente você vai ver esse tipo de situação, porque sempre o homem quer mais poder e nunca menos. É uma sede insaciável por mais segurança que ele pensa que tem, à medida que tem um cargo superior, um cargo mais alto. Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitos homens que manifestaram esse orgulho do poder. Acharam que estavam em condições de fazer qualquer coisa. Homens que achavam que tinham muito poder e, portanto, estavam seguros e podiam agir de qualquer maneira. Primeiro deles aqui, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um homem que fez o primeiro grande império mundial. Estabeleceu um poder realmente no mundo inteiro. Mas um dia Deus deu a ele um sonho e ele chamou Daniel para interpretar esse sonho, essa visão que o rei teve. E ele via como uma grande árvore. O rei era essa árvore e que era cortada, deixada só o tronco. E dizia, olha, será cortada até que reconheça que o Deus do céu é quem reina e dá a quem quer este poder. E Daniel disse, essa árvore, meu rei, é o Senhor. Então conserte suas atitudes, seja um homem melhor, seja um homem mais humilde, seja um homem que viva de uma forma mais generosa com o povo. E parece que o rei, por um tempo, até tentou se comportar assim. Mas passado um ano daquela revelação e daquela orientação de Daniel, diz o texto, Daniel capítulo 4, versos 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele está se achando o cara, né? Eu que construí tudo isso aqui. Babilônia, os chamados jardins suspensos de Babilônia, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele disse, isso aqui fui eu que fiz, com meu poder e para minha glória. Enquanto ele estava falando isso, uma palavra do céu veio sobre ele e disse, agora vai ser tirado de você o entendimento. Você vai viver como um animal, até que reconheça que o Deus do céu é quem tem o poder e dá a quem ele quer. Durante 7 anos, aquele homem viveu como um animal. Até que um dia voltou-lhe o juízo e ele glorificou a Deus e disse, Deus é quem tem o poder e dá a quem ele quer. No capítulo 5, Daniel está explicando essa história para um neto daquele rei Nabucodonosor, que também foi soberbo como ele. E ele diz, quando o seu coração se exaltou
E o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Glória a Deus. Quando ele finalmente reconheceu que Deus é quem tinha o poder e dava a quem ele quer, então ele voltou à sua condição normal de rei. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia de alguém soberbo pelo poder é o rei Herodes. Também um rei que construiu muita coisa, fez grandes edificações em Israel. Uma família complicadíssima, que filho matava pai, que traía mãe, que fazia uma série de coisas para manter-se no poder. E um dia Herodes encheu-se de orgulho e falou ao povo, e o povo aclamou aquela fala dele como se fosse a de um Deus. E ele achou que era bom e aceitou aquela glória para si. Porém, ele foi morto por Deus. Veja lá em Atos capítulo 12. E num dia designado, diz o verso 21, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes fez uma prática, uma palavra, um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. O povo dizia que era um Deus que estava falando ali, não um homem. E ele recebeu aquela glória. E diz o texto, e no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. O orgulho faz com que o homem queira aquilo que é próprio unicamente de Deus. A glória, o louvor. E quando o homem quer tomar o que é de Deus, ele sempre vai ter problemas. Sempre vai enfrentar muitas dificuldades. O rei, então, aqui morreu na hora, comido de bichos, ou seja, deve ter uma doença terrível, fatal e rapidamente se desenvolveu ali. E aquele homem morreu por não dar glória a Deus, mas querer a glória que era de Deus para si. Muito bem. Nós vamos encontrar ainda outros homens na Bíblia, alguns que nem estavam ainda numa posição de rei, como Nabucodonosor ou Herodes, mas que tinham essa sede de poder, estavam tomados pelo orgulho do poder. Entre eles, lá no reino do persa Artaxerxes, nós vamos encontrar o homem chamado Amã. Amã era um alto funcionário do palácio, encheu-se de poder também, ou ficou vislumbrado pelo poder, encheu seu coração de soberba, mas ele foi humilhado publicamente. Diz o texto lá em Ester, capítulo 5, verso 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Ele estava saindo do palácio e tinha recebido um convite da rainha para ter um jantar, só ele, a rainha e o rei. E ele ficou super contente, achando que era então o melhor de todos os caras, né? Porque o rei e a rainha iam jantar somente com ele, só eles três. Então ele achava que eram as três pessoas mais importantes do reino, o rei, a rainha e Amã. Só que quando ele sai, diz o texto, porém vendo Amã a Mardoqueu, à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, diz o verso 11, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, e contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Esse homem estava embevecido pela sua grandeza, pelo seu poder. Ele era o superior de todos os príncipes e servos do rei. Era um camarada que tinha alcançado grande poder. Só que o judeu Mardoqueu não se dobrava diante dele. Não fazia reverências profundas como ele queria que todo mundo fizesse a ele.
E ele, com ódio, aceitando o conselho da sua mulher, mandou construir uma forca para mandar matar Mardoqueu e foi ao palácio em busca de uma autorização do rei para isso. Porém, naquela noite, o rei não dormiu. E, geralmente, quando o rei não dormia, ele mandava trazer um escrito bem chato, uma coisa bem enfadonha para ler. E ele não tinha coisa mais enfadonha do que os registros dos acontecimentos reais. No ano tal, de não sei de que, fulano vendeu não sei o que, e veio aqui falar com o rei, lá vai. Qualquer um dormia escutando um negócio desse. Você vê que era muito enfadonho. Mas o rei, nada de dormir, até que alguém leu que o judeu Mardoqueu um dia escutou alguém fazer uma conspiração para matar o rei, denunciou os conspiradores, eles foram presos e por isso o rei sobreviveu, o rei escapou. E o rei, sem sono que estava, perguntou, e o que fizera este homem Mardoqueu por ter livrado a pele do rei? Nada, aqui não consta que fizeram absolutamente nada. Mas não é possível, não fizeram nada. E isso já o dia tinha amanhecido, o rei não dormiu coisa nenhuma. E aí alguém diz, olha, Amã chegou aí fora e está querendo falar com o Senhor. E diz o texto no capítulo 6, que o rei mandou Amã entrar à sua presença e perguntou assim, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou, o rei está querendo fazer uma pegadinha comigo, ele está querendo que eu diga o que é que ele vai fazer comigo, porque não tem ninguém aqui mais honrado do que eu. Aí você vê a sede de poder desse homem, ele queria ser rei. Eu, se fosse o rei, já estava desconfiado que aqueles caras que estavam na conspiração era capanga de Amã. Porque ele disse, pegue a roupa do rei, pegue o anel do rei, pegue a coroa do rei, bote nesse homem, monte ele no cavalo do rei. Ora, esse homem queria ser rei, só faltava ele tomar o trono do rei, né? Porque o cavalo, a coroa, o anel já estava tudo ali. Mande alguém levar esse homem pela rua, mandando todo mundo reverenciá-lo e dizendo, assim se faz ao homem de quem o rei se agrada. E o rei disse, gostei dessa ideia. Pegue tudo isso, não me esqueça nada e faça com o judeu Mardoqueu. Não esqueça nada do que você diz. E aí o texto diz, e Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E diz o texto que quando ele terminou de fazer isso, saiu correndo para casa envergonhado, se esconder, porque tinha feito aquilo e estava se sentindo a pior das criaturas. Foi humilhado publicamente, porque quis se exaltar, sedento que estava pelo orgulho do poder. Há muitos personagens na Bíblia, querido. Podemos falar do rei Uzias, a quem Deus abençoou e ele cresceu muito, mas depois ele achou que era tão importante que quis entrar no templo para ali oferecer sacrifício a Deus ou levar o incenso no santo lugar que era somente para os sacerdotes. O texto de 2 Crônicas 26 e 16 diz, mas havendo-se já fortificado, depois que ele cresceu e ficou forte no seu reino, diz o texto, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Os sacerdotes resistiram ao rei, o rei ainda mesmo forçou. E aí, de imediato, Deus lhe feriu de lepra na testa. A lepra brotou imediatamente na testa do rei. E se você continua lendo o texto aqui, vai dizer que ele morreu leproso, ficou leproso durante muitos anos. Possivelmente 50 anos ele ficou leproso numa casa e seu filho é quem reinava em seu lugar, porque ele não podia mais ter contato com as pessoas, nem muito menos ir ao palácio ou ao templo, porque ele se exaltou, quis fazer o que não podia fazer. Deus o humilhou na frente de todos. Orgulhosos há muitos na Bíblia, queridos. E normalmente os que têm esse orgulho do poder, eles querem estar por cima.
Eles não querem ser seguidores, querem ser chefes. Miriam e Arão. Ah, Deus só fala com Moisés, fala comigo também. Coré, Datã e Abirão. Ah, não é só esse povo santo, não é só Moisés, também nós somos. Deus feriu todos eles, porque Deus não gosta de orgulho. E aí nós vamos ver que é preciso lutarmos contra esse tipo de sentimento no nosso coração. E como é que nós combatemos esse orgulho? Quando nós reconhecemos que somente Deus é a fonte de todo o poder. Aleluia. Salmo 62, o salmista diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi. Foi tão forte que ecoou aquela palavra, que o poder pertence a Deus. Deus é quem tem todo o poder. E sabe de uma coisa? Ele é quem tem todo o poder e ele dá a quem quer. Nabucodonosor aprendeu isso da pior forma. Mas ele, enfim, aprendeu e mandou apregoar em todo o reino. Deus é quem tem o poder. O Altíssimo é quem manda no reino dos homens. E dá esse poder a quem ele quer. Nós vamos encontrar isso muitas vezes na Bíblia Sagrada. Até o Senhor Jesus, quando o governador Pôncio Pilatos diz: olha, eu tenho um poder sobre ti para lhe prender ou para lhe soltar. João 19:11, Jesus diz assim para ele: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Porque até o poder de Pilatos não vinha de César em Roma, vinha de Deus no céu. E em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então nós precisamos entender, como esses homens aqui não entenderam, o poder pertence ao Senhor, e Ele dá a quem Ele quer. Qualquer pessoa que se candidate a um cargo, que queira ser importante, famoso, ou ter o poder nas suas mãos, ele precisa ter esse entendimento. Porque do contrário ele vai se corromper. Porque o poder corrompe. E os homens acham que podem fazer qualquer coisa. Porque vemos tantos políticos famosos aí envolvidos em coisas tão graves. Porque o poder lhes subiu a cabeça, o orgulho do poder lhes dominou, e eles achavam que estavam acima da lei, acima de qualquer coisa, e podiam fazer o que bem quisesse como se fossem deuses. Mas quem pensa assim está indo em oposição a Deus, e vai sofrer grandemente quem assim o fizer. Esse é o orgulho do poder. Mas Níbal diz que também tem o orgulho do conhecimento. O orgulho do conhecimento é aquele homem que acha, que alega que tem a verdade inteira em sua posse. Esse homem passa a defender de modo fanático a verdade que ele mesmo produziu, porque ele se acha o dono da verdade, só ele tem a razão, o que ele diz é o que é o correto, ele sabe mais que todo mundo e não precisa aprender nada com ninguém. O homem foi tentado, o primeiro casal lá no Jardim do Éden, exatamente nessa área do conhecimento. De ter conhecimento como Deus. O diabo tentou o homem e disse, porque Deus sabe, Gênesis 3:5, que no dia em que dele comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que o inimigo estava oferecendo? Você vai ter um conhecimento de Deus. Você vai ter um conhecimento superior a qualquer outro. Você vai conhecer como Deus. O homem caiu nessa conversa. E em vez de conhecer como Deus, ele passou a ter o mesmo destino do diabo. E agora está caído, sem condição mais de ter o verdadeiro conhecimento que era a comunhão com Deus, quando ele conversava com Deus e podia então ali ter o conhecimento pleno que Deus podia passar para ele. A Bíblia nos diz, queridos, que o conhecimento ele incha. 1 Coríntios 8:1, na versão corrigida de Almeida, diz, a ciência incha, mas o amor edifica. Na nova Almeida atualizada diz, o conhecimento leva ao orgulho,
mas o amor edifica. O homem pode ficar orgulhoso do seu conhecimento, do seu entendimento. Ele se torna uma autoridade e despreza os outros porque acha que conhece mais do que os outros. Quantas pessoas não se veem assim? Não quero nem discutir com fulano, eu não discuto com quem não conhece, eu tenho um diploma disso, daquilo, eu não falo com fulano ou com cicrano, porque eu tenho mais conhecimento, ou porque eu é que estou certo nisso ou naquilo. O orgulho do conhecimento, queridos, é o que leva o homem a ser um ateu. Porque ele acha que já tem todo o conhecimento que precisa e nenhuma evidência é suficiente para dizer a ele que Deus existe. Salmo capítulo 10, ou Salmo 10, o verso 4 diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Ele não vai nem atrás de tentar conhecer se realmente existe ou não Deus. Ele já acha que Deus não existe e acabou-se. Converse com um ateu, ele não tem de fato comprovação de que Deus não exista. Ele simplesmente diz que não existe, tenta provar por conceitos que na realidade não se sustentam. O orgulho é a negação das nossas limitações humanas pela afirmação da nossa independência. O problema do ateu não é que ele esteja nem aí se Deus existe ou não, é que na realidade para ele seria melhor que Deus não existisse. Para ele ser independente, para ele não ter que prestar contas a Deus, para ele não ter que se submeter a Deus. Quem nega a Deus não é por falta de evidências, é por falta de vontade de se submeter a Ele. É porque não lhe quer prestar contas ou preferiria ser alguém independente. O ímpio, o orgulhoso, ele pensa assim. Também o orgulho do conhecimento leva os homens a acharem que nada tem a aprender com os outros. Já atingi o limite do conhecimento, eu não tenho mais nada que aprender com essas pessoas. Os fariseus, na época de Jesus, mostravam esse tipo de orgulho. Eram doutores da lei, conhecedores da palavra, exímios guardadores da tradição. Aí lá em João capítulo 9, verso 34, tem um cego que foi curado por Jesus. E eles vão investigar o cego. Quem foi que lhe curou? E como foi isso e tal? E não pode. E o cego disse: olha, mas esse homem é de Deus. Porque a gente sabe que só quem é de Deus que pode fazer essas coisas. Se ele não fosse de Deus, ele não podia fazer milagres. Vocês não sabem disso, a lei. Aí eles disseram assim: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram-no. Você é um pecador miserável, querer ensinar alguma coisa da lei a mim, que sou um santo fariseu, conhecedor da lei. Não aceito você querer me ensinar coisíssima nenhuma. Eram homens orgulhosos que achavam que tinham grande conhecimento. Mas quando eles chegavam perto de Jesus, o conhecimento deles virava palha. Jesus dava um nó na cabeça deles e eles iam embora para casa embananados e envergonhados com o conhecimento que Jesus demonstrava. Quem pensa que sabe tudo, irmãos, na realidade engana-se a si mesmo. Porque na realidade, quem sabe muito, ou quanto mais você sabe, mais você descobre que você não sabe de nada. Quando a gente não sabe de nada, a gente pensa que sabe de tudo. Depois que a gente começa a conhecer mais alguma coisa, a gente descobre que não sabe de nada. Você começa a ir para a escola, aí você achava que sabia como eram as coisas. Quando você começa a estudar, aí você descobre que não sabia de nada. E se você aprofunda mais o conhecimento, aí é que você descobre que não sabe de nada. Pergunte ao mais alto cientista que tiver. Ele tem muito mais dúvidas do que certezas. Ele sabe que não sabe de nada. Um dos grandes sábios dentre os filósofos do mundo disse: só sei de uma coisa com segurança, é que eu não sei de nada. Sócrates disse: só sei que nada sei. Porque quanto mais se sabe, menos você tem certeza realmente sobre as coisas, dada a profundidade do conhecimento que você vai alcançando. O apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 6, verso 3, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Então não adianta a gente achar qualquer um que tem todo o conhecimento. Como nós combatemos esse orgulho do conhecimento? Entendendo que nosso conhecimento, por maior que seja, é muito limitado. Nós não sabemos de nada. E quanto mais estudamos, menos sabemos. Podemos até conhecer mais, mas menos certeza vamos ver sobre as coisas, porque vamos ver que tudo é muito profundo. E você, então, nunca vai esgotar o conhecimento em nenhuma área. Eu vejo pessoas que têm grande conhecimento bíblico ou teológico, mas quanto mais eu conheço pessoas que realmente têm muito conhecimento teológico, mais vejo que eles dizem que não têm certeza sobre muitas coisas, têm dúvidas sobre muitas coisas, porque à medida que se aprofundam, descobrem que a palavra é muito mais profunda do que nós podemos alcançar. O conhecimento é assim. Ainda tem o orgulho da virtude. E esse, queridos irmãos, o orgulho moral, ele é muito bem retratado na atitude daquele homem, daquela pessoa, que ostenta a sua bondade ou a sua religiosidade como meio para mostrar-se melhor do que os seus semelhantes. Alguém que se julga mais espiritual, mais crente, ou mesmo que não seja uma pessoa cristã, mas alguém que se julga bondoso, melhor do que as outras pessoas, porque ele é virtuoso, porque ele é uma pessoa que tem grandes características. Esta é a forma mais terrível do orgulho, porque muitas vezes ela vem disfarçada de uma falsa piedade. Há um homem lá na parábola que Jesus contou, um fariseu, e ele está orando no templo, diante de Deus. E diz o texto, Lucas 12, verso 11, o fariseu de pé assim orava consigo mesmo. Veja que a oração dele não era dirigida a Deus. A oração dele era sobre ele mesmo. Não era um louvor, Deus, tu és maravilhoso. Era um louvor a si próprio. Me diga como é que o sujeito ora a Deus fazendo elogios a si mesmo. Mas a oração dele é assim: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele estava dando graças a Deus que era superior às outras pessoas. Deus, muito obrigado porque eu sou melhor do que os outros. Essa é a forma mais terrível de oração que alguém pode fazer. Parece alguém piedoso, parece alguém que está ali humilde, alguém que está agradecido a Deus, mas coisíssima nenhuma. Ele está se vangloriando de ser superior àquele homem que estava ali, porque ele achava que Deus tinha feito ele assim, uma pessoa mais elevada. O orgulho moral, o orgulho da virtude leva ao orgulho espiritual. Alguém acha que é melhor, que é mais crente, por qualquer razão, em relação aos outros. Só que esse tipo de orgulho leva à desgraça. Como aconteceu na igreja de Laodiceia. Uma igreja que se achava muito grande. E lá em Apocalipse 3:17, Jesus está escrevendo uma carta para aquela igreja, ditando a João. E ele diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Na sua avaliação, aquela igreja era a top das tops. Era a igreja melhor que tinha. Na avaliação de Jesus, um mendigo, cego, nu, pedindo esmola era melhor do que ela. Era uma igreja que achava-se tão boa, mas na realidade a primeira coisa que Jesus diz sobre ela é que ela não tinha nenhuma graça, era desgraçada. Uma igreja que não tem graça não pode ser uma igreja realmente próspera. O orgulho espiritual, eles se achavam ricos, que não precisavam de nada nem de ninguém. E é a igreja que deixa Jesus do lado de fora, porque no verso 20 ele vai dizer: eu estou à porta
e bato. Agora, como é que uma igreja funciona com Jesus do lado de fora? Fica difícil, né? Mas essa é a igreja espiritualmente orgulhosa. O orgulho da virtude é algo terrível. Qual é o antídoto? Qual é o remédio para todo esse tipo de orgulho? Aí nós vamos nos voltar para o texto que lemos do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, queridos, no começo da sua vida ministerial, ele poderia ser e parecia que realmente era um homem orgulhoso. Quando os discípulos todos estavam reunidos e Jesus disse, um de vocês vai me trair, vai me negar e tal. Pedro disse, olha, pode ser que sejam desses 11 aí, Jesus, mas o Pedrão aqui, de jeito nenhum. Eu vou com o Senhor até o fim, eu não abro de jeito nenhum, eu estou aqui, eu sou fiel e tal. Jesus disse, Pedro, quando você se converter, Pedro achava que era grande coisa. Depois ele descobriu que não era coisíssima nenhuma. E quando ele escreve aqui no capítulo 5, ele é um apóstolo. Ele foi até o principal apóstolo por um bom tempo. Ele foi o primeiro apóstolo aí aos gentios. Era um homem de grande envergadura espiritual. Um homem que, diz o texto, passava pela estrada e não tinha nem tempo de sair orando pelos enfermos. Eles ficavam do lado que a sombra dele ia passando e eram curados. Esse homem dessa envergadura espiritual que andou com Jesus, conheceu Jesus, é um dos 3 do círculo íntimo de Jesus, estava no Monte da Transfiguração, escreve aos presbíteros da igreja lá, e ele diz assim, diga aos presbíteros que eu sou também um presbítero como eles. Aqui ele não se parece mais com aquele Pedrão lá do dia da ceia que disse, não, esses aí podem te negar, eu não. Pedro agora aprendeu que ele de fato não é coisa nenhuma, ele é igual aos outros. E é por isso que ele pode dizer, os jovens sejam sujeitos aos anciãos. Os jovens aqui, há uma dúvida entre os estudiosos, se são jovens na idade ou se são jovens no tempo de crente. É mais provável essa última alternativa. Sejam sujeitos aos anciãos, aqueles que são mais antigos e que têm mais autoridade e conhecimento na igreja. Mas não é só o novo convertido ou o velho, ele diz, sejam todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. E por que nós devemos então buscar esse caminho da humildade? Ele diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós vamos ver, queridos, que a humildade é essencial na vida cristã, enquanto que o orgulho é algo que atrapalha bastante. John Stott, pastor que escreveu muitos livros, grande teólogo, ele diz, em cada estágio de nosso desenvolvimento cristão e em cada esfera de nosso discipulado, o orgulho é nosso maior inimigo e a humildade a nossa maior amiga. O orgulho é o nosso pior inimigo, que pode nos fazer tropeçar. E a humildade é aquilo que mais pode nos ajudar nesta caminhada cristã. Ele diz em cada fase do nosso desenvolvimento, do nosso discipulado. Porque, queridos, o objetivo do discípulo é ser igual ao seu mestre. Então a gente só para de crescer quando a gente for igual a Jesus. Como isso nunca vai acontecer, a gente não para de crescer nunca. A gente todo dia está aprendendo, todo dia está crescendo na graça, todo dia está seguindo a Jesus. Você pode estar adiante de alguém no estágio de desenvolvimento, mas você não chegou ainda ao estágio final, porque nós só vamos atingir o estado final. Jesus disse, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, quando você for igualzinho a Jesus, aí você não precisa mais crescer realmente nadinha. Mas como isso não vai acontecer, nem aqui, nem no céu, você vai precisar crescer sempre. Por isso, a humildade é nossa amiga, o orgulho é nosso inimigo.
Se Deus dá graça ao humilde, é exatamente disso que nós precisamos, da graça de Deus para poder crescer. Mas Deus resiste ao soberbo. Tiago vai também fazer essa mesma referência. Diz o texto, capítulo 4, versos 6 e 7. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que para poder resistir ao diabo, primeiro precisa sujeitar-se a Deus. É quando nós nos sujeitamos a Deus pela fé, é que o diabo foge de nós. E aí Pedro vai dizer no verso 6 aqui do texto que lemos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Jesus prometeu, e Paulo vai fazer referência a isso, e Pedro e Tiago aqui também. Deus dá graça aos humildes. E Jesus disse, aquele que se humilhar, não é aquele que for humilhado, é aquele que se humilhar, será exaltado. E aquele que se exaltar, será humilhado. Então Pedro diz que isso vai acontecer, mas ele diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. No tempo de Deus, ele vai cumprir isso que ele promete. O homem, portanto, deve controlar a sua ansiedade. No dizer do teólogo que nós estamos tomando os conceitos aqui, Niebuhr diz que a ansiedade humana é que conduz à prática do pecado. Sempre que a fé em Deus não lhe proporcione a segurança necessária. Quando o homem acha que Deus não pode fazer, quando ele não confia que Deus pode fazer, a sua ansiedade em fazer as coisas é que o leva a pecar, a desenvolver esses tipos de orgulho. Porque em vez de confiar em Deus, ele vai confiar em si próprio, vai querer se projetar sobre as pessoas. Mas Pedro diz assim no verso 7, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus cuida de nós, aleluia, nós podemos trazer a nossa ansiedade a ele. Não ficarmos preocupados em querer produzir nada para nós mesmos, senão aquilo que Deus faça. Porque ele sabe conduzir a nossa vida muito melhor. Quando não temos essa fé de levar a nossa ansiedade ao Senhor e crer que ele vai fazer, aí nós queremos produzir por nós mesmos e isso vai dar errado, vai levar o homem ao orgulho. Precisamos ter muito cuidado, querido irmão, porque o orgulho é algo que sempre, sempre, sempre estará batendo a nossa porta. Alguém pensa e é possível que no céu não tenha mais orgulho. Mas já teve, porque foi lá que Lúcifer encheu-se de orgulho. Então eu nem sei se quando a gente chegar no céu não vai ser mais tentado pelo orgulho. Acredito que não. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, é certo que o orgulho estará sempre tentando nos dominar. E o promotor do orgulho, que é o primeiro orgulhoso da história, o diabo, Pedro diz, verso 8, sede sóbrios, estejam alertas, fiquem vigiando. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo, que é o grande promotor do orgulho, ele sempre vai ficar procurando uma brecha para nos incitar ao orgulho e dizer, não, mas você merece mais do que isso. Ah, você não era para se misturar com essa gente que você sabe mais do que ele. Ah, você não era para fazer isso que você é mais crente do que os outros. Isso são coisas que o inimigo quer colocar na nossa mente para que nós nos orgulhemos. Desenvolvamos algumas dessas espécies de orgulho. E isso será a queda de qualquer um, porque se o orgulho derruba até um querubim, imagina o que pode fazer comigo e com você, que nem asa a gente tem. O orgulho pode destruir qualquer pessoa e destruirá se ele realmente não vigiar nisso e não buscar de Deus
a graça e não humilhar-se diante de Deus, para que possamos vencer este mal. Jesus, queridos, é a nossa única segurança para nós alcançarmos a graça de Deus e não entrarmos por esse caminho do orgulho. Primeiro porque Jesus, apesar de ser Deus, Ele é o nosso grande exemplo de humildade. Nunca houve nem existirá ninguém mais humilde do que Jesus. Porque Jesus, Ele era humilde mais do que os outros homens, mas Ele era Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele humilhou-se, assumindo a forma de homem, de servo. E diz o texto no verso 8 e 9 de Filipenses capítulo 2, que achado na forma de homem, Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, então, é o nosso maior exemplo de humilhação. Ninguém se humilhou mais do que Jesus. Se o Bill Gates fosse arrancar caranguejo na maré ali com alguém, ou se fosse juntar lata velha no lixão, ele não estava fazendo nada nem perto do que Jesus fez em deixar o céu e vir morrer como um condenado numa cruz. A distância é muito maior do que qualquer homem poderia alcançar em humilhação. Mas a palavra de Deus diz, verso 9, que porque Jesus se humilhou, porque Ele foi até as raias da humilhação, desceu do seu trono celeste para esta vida de humilhação e morte por amor de nós. Diz o texto, pelo que, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então aqui se cumpriu integralmente o texto que diz, o que se humilhar será exaltado. Aos humildes Deus dará graça. Porque Jesus se humilhou e Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Por isso ele pôde dizer em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós realmente podemos aprender com Jesus. Ele morreu por nós, queridos. E porque Ele morreu por todos os homens, agora a nossa única chance realmente de alcançar a graça de Deus é aceitando a Jesus e pela fé nele, recebendo o perdão dos nossos pecados. Níbal vai dizer, e nós podemos crer realmente, que só pela fé em Jesus e alcançando a salvação é que o homem pode se libertar desta ansiedade pecaminosa que o leva ao orgulho frequente. E assim nós lemos na palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A graça de Deus se manifestou em Cristo para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados pela fé nele. E é somente crendo nele, confiando inteiramente nele, que ele vai nos salvar e não nós, que ele é quem vai fazer por nós. E não é o que nós fazemos que vai nos dar qualquer condição diante de Deus, que nós podemos então ser livres desta ansiedade que nos leva ao orgulho. Ainda que nós enfrentemos dificuldades, ou por um momento enfrentemos até perseguições, Pedro diz, o Deus de toda graça, no verso 10, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Deus completará a sua obra em nós, ainda que nós enfrentemos perseguições ou lutas. Deus fará completa obra na nossa vida, desde que nós nos humilhemos, coloquemos nele a nossa esperança, joguemos para ele a nossa ansiedade e esperemos que no tempo certo ele nos exalte. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por Jesus que nós temos esta segurança em Deus. Então, o que melhor nós podemos fazer, queridos, é andar em humildade, aguardando no Senhor, esperando em Deus. Será que alguém no seu trabalho, lá fora, na igreja,
no seu trabalho de casa até, você se sente que está sendo deixado de lado por favoritismo e não por habilidade? Alguém que nem tem a mesma habilidade que eu foi colocado na minha frente. O sujeito nem sabe fazer o serviço e promoveram ele no meu lugar. O camarada nem tem o curso que eu tenho e botaram ele como meu chefe. Você está sendo preterido por alguém que tem mais favoritismo só e menos habilidade do que você? Mas não fique ansioso por causa disso. Contente-se a servir onde Deus o colocou. O Pai, em seu tempo, vai te levantar, porque a palavra de Deus não falha. E Pedro diz então, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Me diga uma coisa, se Deus quiser lhe colocar em algum lugar, quem é que pode impedir? Se Deus pegar com a sua mão, tomar você e colocar em algum lugar, quem é que pode lhe tirar dali? Se Deus quiser lhe pegar com a mão dele e lhe projetar em alguma situação, quem pode tirar você dali? Eu lhe respondo, ninguém. Porque a mão de Deus é potente. Ele tem todo o poder. É assim que nós nos livramos daquele orgulho do poder, reconhecendo que Deus tem o poder e Ele dá a quem quer. Então, se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele executa. Então, nós temos, irmãos, é que nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Reconhecer que a mão de Deus é potente, que Ele tem o poder. Pedro encerra esse texto aqui com um louvor, uma doxologia. No verso 11, a Ele, Deus, seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. A Ele, o Senhor, pertence a glória, não a mim. Por isso não devemos buscar orgulho algum, porque a glória não é nossa e nem o poder. O poder pertence a Deus, porque Ele é poderoso. Ele pode me colocar, lhe colocar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. E se Ele não fez isso ainda, nós precisamos estar debaixo da sua potente mão, humilhados, aguardando que Ele faça no tempo dEle. Você almeja fazer uma grande obra para Deus? Comece com uma pequena obra. Jesus ensinou dizendo, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Seja fiel e confie no Senhor. A história da Bíblia e a história da igreja mostra que quando Deus quer fazer, Ele pega um pequeno e desconhecido e transforma ele num grande e famoso. Davi é uma prova disso. Tantos outros homens que não eram nada nem ninguém, o Senhor tirou lá de onde ele estava e o exaltou. Mas é porque lá onde ele estava sendo fiel a Deus, ele estava fazendo o que podia fazer, ele estava em obediência a Deus, ele estava em comunhão com o Senhor. Se Deus quer que nós façamos uma obra grande, enquanto a obra grande não chega, vamos fazer a pequena, vamos fazer a obra que Ele nos confiou, com alegria, confiando que Ele é quem pode nos colocar aonde Ele quiser. Pedro diz que nós devemos então nos revestir de humildade e nos humilharmos diante do Senhor e resistir ao diabo nesta fé de que Deus é quem vai fazer por nós e nós nos humilhamos debaixo da mão dele. Quando nós nos humilhamos, resistimos ao orgulho que o diabo quer colocar no nosso coração. Resistimos com essa fé de que Deus é quem cuida de nós e Ele é quem vai fazer. A Bíblia diz, lemos lá em Tiago capítulo 4, verso 6, que o diabo foge de nós. Ele vai embora. Agora, se nós nos exaltamos, Pedro e Tiago dizem que Deus resiste aos soberbos. Resistir é ir contra eles. Ao soberbo, a Bíblia diz que Deus conhece de longe. Então, quando nós nos humilhamos, quem vai para longe é o diabo. Quem vem para perto é Deus. Quando nós nos exaltamos, se dá exatamente o contrário. Deus é que fica de longe e o diabo é quem chega para perto. Nós escolhemos, então,
quem é que nós queremos perto de nós? Se nos humilhamos, o Senhor nos dá graça e nos traz mais para perto. Se nos exaltamos, Ele está mais para longe e o inimigo é quem vai ter espaço na nossa vida. Nós precisamos vigiar então nisto, queridos irmãos. A soberba, o orgulho, a vanglória, a insolência é um dos males que contamina seriamente o homem em todas as suas dimensões. Alguns serão mais tentados pelo orgulho do poder. Outros serão mais tentados pelo orgulho do conhecimento. Outros serão mais tentados pelo orgulho da virtude, o orgulho moral. Mas alguém um dia foi confrontar Jesus, os fariseus, dizendo: olha, teus discípulos comem sem lavar as mãos, eles estão contaminados. Jesus disse: não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. Como assim? Os discípulos perguntaram. Aí Jesus disse: do coração do homem é que procede o orgulho, é o que procede a soberba, do coração do homem é que procede todos esses males que contaminam o homem. Então nós precisamos vigiar o nosso coração para não permitirmos que nenhuma espécie de orgulho se instale nele, trazendo para nós esta palavra: sejamos todos sujeitos uns aos outros, nos humilharmos perante a mão de Deus, deixando que Ele, a seu tempo, nos exalte. A humildade é uma escolha diária. O orgulho sempre vai estar aí na porta. E eu posso então escolher. Pedro fala de se revestir de humildade. É como você vai no guarda-roupa e escolhe a roupa que você quer vestir. Também você pode escolher diariamente a roupa da sua alma. Se você quer a camisa da humildade ou o casaco do orgulho. Você pode escolher. E se revestir dele. Diariamente. Agora, uma coisa é certa, queridos irmãos. Aquele que escolher a humildade e revestir-se dela, receberá recompensa. Qualquer que perseverar na humildade, receberá recompensa, porque chegará o tempo que Deus o exaltará. Pedro garante que depois mesmo de havermos padecido alguma coisa, o Senhor aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ele exaltará aquele que for fiel na humildade, porque a sua palavra diz assim, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra e as suas promessas. Nós podemos e devemos cultivar, então, um coração humilde, não por nossa força, mas pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele está pronto a nos ajudar, aleluia. Quando nós tomarmos este caminho da humilhação, Ele nos ajudará, porque Ele é o maior interessado que sejamos humildes e é o maior interessado também em exaltar o crente que é humilde diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades. Se eu não sou ainda o que eu quero ser, se eu não tenho ainda o que eu quero ter, se eu não estou ainda onde eu quero estar, mas eu creio que Deus é poderoso para fazer, vou lançar sobre Ele as minhas ansiedades e confiar que Ele, o Senhor, a seu tempo, pode fazer tudo o que Ele quiser fazer. Assim fazendo, nos humilhando e lançando para Deus a nossa ansiedade, chegará o dia que o Senhor cumprirá as suas promessas na nossa vida. Ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Que nesta noite, queridos irmãos, nós possamos olhar para o nosso coração e verificar se há alguma raiz, alguma sombra de qualquer destes orgulhos. Todos nós devemos fazer uma autoanálise. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, para ver como está o nosso coração. E se quando você fizer um raio-x do seu coração, tiver lá uma manchinha que seja de orgulho, arranque, jogue fora. Jogue aos pés do Senhor qualquer mancha disso, porque o Senhor se alegra com aqueles que se humilham. E o orgulho, sem dúvida nenhuma, traz a desgraça
para a vida do homem que assim o fizer. Quantos exemplos nós vimos aqui nesta noite? Nenhum deles é bom e nenhum deles serve para nós, a não ser o exemplo de Jesus, que se humilhou e foi exaltado por Deus. A mesma mão que coroou o Senhor Jesus, porque ele se humilhou, é a mesma mão que um dia vai exaltar o crente fiel, que se humilhou diante do Senhor, que preferiu o caminho da humilhação debaixo da potente mão de Deus, porque o Senhor é quem promete e é quem cumpre a palavra que diz: o que se humilhar será exaltado e o que se exaltar será humilhado. Que Deus assim nos abençoe e nós possamos trazer esta palavra ao nosso coração cada dia. Amém, queridos?